Shalom. Hoje nós vamos falar sobre aniversários dentro desse curso Guerra dos Calendários. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que a decisão do que você vai fazer ou deixar de fazer a partir desse vídeo fica por conta do seu entendimento, da sua fé, da sua criatividade espiritual e da sua sabedoria. Muitas coisas que nós aprendemos, nós não podemos ser radicais demais. Nós usamos o entendimento e vamos tratando com a graça de Deus, com doses homeopáticas. Mas é claro, conforme você for aprofundando a sua experiência com calendários, com guerra de calendários, natural que com o passar do tempo você vai abolir da sua vida todo tipo de ritual pagão. Bom, o que costuma acontecer em ocasião de aniversário? Talvez não para você, mas para a maioria das pessoas. Geralmente 15 dias antes do aniversário, às vezes até um pouquinho mais, o aniversariante já começa a ficar triste, deprimido. Existe inclusive um fenômeno que a psicologia tenta chamar de depressão pré-aniversário. Não tem nada a ver com psicologia, isso é espiritual. Tudo que envolve demônio, existem evidências na nossa alma, no nosso corpo, muitas vezes no nosso espírito. Então, geralmente na ocasião de aniversário as pessoas começam a ficar tristes, deprimidas. Algumas pensam até em desistir da vida, em se suicidar, desistir do seu casamento. Isso vai acontecendo até o dia do aniversário. Quando chega no dia do aniversário, é comum as pessoas terem desejo de serem exaltadas acima do que merecem, glorificadas com elogios, com palavras de gratidão, com palavras de afirmação, com presentes, com textos, com visitas. E isso denota, é claro, uma espécie de idolatria. E uma idolatria infundada, até porque que honra, que mérito nós temos pelo dia do nosso aniversário, se foi Deus que nos deu mais um dia de vida. Nós não fizemos nada para merecer isso. A única coisa que nós temos que fazer é glorificar a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado, porque se completou mais um ciclo de um ano. E a glória, a honra deve ser dada a Deus. Mas dentro dessa necessidade espiritual que o ser humano tem de ser celebrado, de ser venerado, de ser cultuado no dia do seu aniversário, acompanham a antiga tradição de festa de aniversário, essa festa que não tem nada de cristã. Na verdade, a festa de aniversário começou há centenas de anos atrás, desde o Antigo Egito, quando os faraós, e apenas os faraós do Egito, eles comemoravam o aniversário. Então era comum o faraó matar uma pessoa em homenagem aos deuses e toda a sociedade, tanto os egípcios quanto os povos vizinhos, vinham até o Egito, se prostravam diante do faraó e davam presentes, davam oferendas, davam terras, alguns davam a própria vida, se cortavam e faziam isso em homenagem aos deuses, principalmente a Ra, Horus, o deus que eles acreditavam que se movia na vida de Faraó. Para muitos, Faraó era inclusive a manifestação humana de Ra, a manifestação humana de Horus. Então, nós vamos ver isso na Bíblia, por exemplo. Deixa eu encontrar aqui um texto, Gênesis capítulo 40, versículo 20. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 40, 20. Está quase aqui. Pronto. Aconteceu que ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. Ok? Então havia morte. Isso acontecia no Antigo Egito e foi trazido para a cultura mais próxima de Cristo. Inclusive, na época de Cristo, nós conhecemos a história na Bíblia, se eu não me engano está em Lucas capítulo 14, aliás, Mateus capítulo 14, versículo 11. Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 14, versículo 11. Vamos ler. Todo o texto você pode ler em casa, Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 11, e vamos finalizar o 11 que diz: E a sua cabeça foi trazida num prato dado à jovem, e ela a levou para sua mãe. Isso aconteceu quando Herodes estava comemorando seu aniversário, e como oferenda de presente de aniversário a Herodes, Herodias dançava
praticamente nua na frente de Herodes, e Herodes falou para ela: o que você quer? O que você quer em troca dessa dança que você faz para mim? Porque era um ritual. E ela falou: eu quero a cabeça de João Batista. Então a cabeça de João Batista foi entregue em homenagem a essa dança, em homenagem a esse ritual, ao aniversário de Herodes. Isso aconteceu na época de Cristo com o grande profeta João Batista. A festa de aniversário que nós conhecemos, e praticamente todos nós já praticamos, ela acompanha rituais muito estranhos. O primeiro deles, o conhecido bolo. O bolo de aniversário, ele também vem de uma cultura muito antiga, uma cultura pagã, uma cultura babilônica, e foi trazida dentre as culturas até chegar aos dias de hoje. Pelos antigos babilônicos, as famílias se reuniam e faziam um banquete em forma de bolo, com farinha, igual hoje. E esse bolo ele era oferecido como homenagem à Rainha dos Céus, que nós já falamos nos vídeos anteriores. Isso está na Bíblia também. Eu posso mostrar para vocês, deixa eu só encontrar aqui, em Jeremias capítulo 7, versículo 18. É muito importante nós lermos juntos esse texto para que haja solidez no que eu estou falando. Então, Jeremias capítulo 7, versículo 18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e fazerem sacrifícios a outros deuses, provocando assim a ira de Deus. Veja bem, isso está na Bíblia. E os gregos antigos, eles contextualizaram essa festividade homenageando a deusa mãe através do nome de Ártemis, que eles chamavam a deusa da caça, a deusa da guerra, também conhecida como Diana de Éfeso. Então os gregos antigos faziam um bolo redondo, e esse bolo, numa época de aniversário, ele era todo cheio de velas. Por que tinham velas? Porque eles acreditavam que quando acendiam as velas, iluminava o bolo. E esse bolo iluminado representava a lua cheia, porque a lua cheia é o símbolo da deusa mãe, da Rainha dos Céus, de Ártemis, da deusa lua, tantos outros nomes que esse demônio recebe nos dias de hoje é chamado de Virgem Maria. Então esse bolo iluminado, ele tinha as velas acesas, conforme as velas iam queimando, subiam fumaças, e essas fumaças representavam que as orações, as preces daquelas pessoas, daquela festividade, principalmente do aniversariante, subiam à deusa mãe. É por isso, inclusive, que o aniversariante tem o hábito de soprar a vela. Porque quando ele sopra a vela, ele apaga a luz do bolo, simbolizando que a deusa mãe vai voltar para o seu local, para o seu habitat, e assim realizar o desejo do aniversariante. É por isso que muitas pessoas, até hoje, têm o hábito de fechar os olhos, soprarem as velas e imaginarem um pedido. Isso é um paganismo terrível e se tornou comum. Eu acredito, inclusive, que tem crente me assistindo aí, pensando, isso é exagero do pastor Ricardo, mas na Bíblia, os únicos 2 aniversários comemorados, o de Faraó e o de Herodes. Na verdade, Cristo não falou em momento algum para comemorar o aniversário, pelo contrário, ele falou para celebrar, para se lembrar da sua morte. Outro ritual estranho que tem em festas de aniversário é pendurar balões na parede. Muita gente nunca questionou por que essas bexigas, é o nome que se dá, né? Ou bola de aniversário, ou balões de aniversário, ou bexigas. Por que tanta bexiga e essas bexigas são estouradas no final da festa? Porque os povos antigos eles acreditavam que quando havia um estouro de uma bexiga, essas bexigas na verdade eram feitas de bexigas de animais, se espalhavam pela casa no dia do aniversário. E quando estourava a bexiga, eles acreditavam que os espíritos maus que estavam agindo contra o aniversariante se afastavam. Né? Então, até hoje, nós fazemos sem saber por que estamos fazendo. E, na verdade, ao invés de expulsarmos os espíritos maus, nós estamos fazendo um pacto. E esse pacto atrai demônios. E aí, além da bexiga, além do bolo, alguns têm o hábito de jogar farinha e ovos no aniversariante, que são os mesmos elementos que foram usados para fazer o bolo. Porque eles estão fazendo no aniversariante o batismo da deusa Lua, o batismo da Rainha dos Céus, de Ártemis. Então pega parte do bolo crua, que é o ovo, a farinha, jogam no aniversariante, fazendo esse batismo. E aí dão os presentes, como o ritual que nós já falamos de Faraó, e cantam a música, que, aliás,
de uma origem extremamente estranha. Essa música, ninguém sabe dizer de onde vem a origem, que se diz parabéns para você, no inglês Happy Birthday, e aí no final da música é big, é big, é big, é big, é big, a palavra big nós sabemos que significa grande, a hora, a hora, a hora, a hora, Rá-Tim-Bum. E essa palavra Rá-Tim-Bum, que alguns dizem que é uma onomatopeia, ou seja, uma expressão representando o barulho das bolas estourando, Rá-Tim-Bum. Bom, mesmo que seja isso, nós já entendemos que as bolas estourando têm um significado espiritual. Mas eu acredito, pessoalmente, que essa palavra Rá-Tim-Bum é uma palavra de invocação, uma palavra de maldição. Por isso se fala Rá-Tim-Bum e fica repetindo o nome do aniversariante várias vezes. Entendeu? Existe aquele seriado brasileiro que fez muito sucesso na década de 80, se eu não me engano, Castelo Rá-Tim-Bum. E era um castelo de assombrações, de monstros. Curiosamente, essa mesma palavra, Rá-Tim-Bum. E daí, alguns cantam aquela música Com quem será que o aniversariante vai casar? Olha só que coisa interessante. Parece que eu estou exagerando. O casamento aqui, muitas vezes alguém brinca, vai casar com a fulaninha, vai casar com o fulaninho. Mas o casamento aqui está falando de uma aliança espiritual. E essa aliança espiritual nos bastidores, ela está acontecendo com demônios. É como se os demônios estivessem olhando ali aquele ritual involuntário e vendo o aniversariante ali recebendo ovo, recebendo farinha, soprando vela, bolas estourando, lua iluminada, presente, a pessoa deprimida, é aquela coisa toda. E aí pergunta-se, diante dos demônios muitas vezes, com quem será que fulano vai casar? Aí, não é? O resto nós vamos acompanhando no decorrer da festa. Então, essa festa de aniversário, ela vai ter muitas ramificações, como, por exemplo, a principal delas, ao meu ver, a festa de 15 anos. A festa de 15 anos, ela é uma festa que tem uma origem dos povos da cultura grega antiga, também os maias e os incas também tinham esse hábito, e muitas tribos africanas, tribos indígenas também têm esse hábito. Esse hábito de pegar uma moça que aos 15 anos de idade, de acordo com essas culturas, ela se torna mulher. Então, eles fazem uma festa para poder dizer diante de toda a sociedade, agora essa menina não é mais criança, ela é uma mulher. E aí o pai todo orgulhoso, a mãe toda orgulhosa, prepara um banquete para todos e chamam a filha ao centro da festa, e a filha tem que dançar com o príncipe no meio da festa. Nos povos antigos não era uma dança. Nos povos antigos era uma prática sexual dentro da tenda. Hoje é uma dança, mas essa dança ela também tem significado. A dança da princesa com o príncipe, a dança da aniversariante de 15 anos, a debutante com o rapaz, está dizendo assim, a minha filha agora é uma mulher e ela está pronta para fazer sexo, ela está pronta para se casar. Por isso que muitas vezes uma moça ela é pura até os 15 anos de idade. De repente, logo depois da ocasião da festa de 15 anos, se torna uma adolescente rebelde, sai de casa, enfrenta o pai, enfrenta a mãe, começa a fazer sexo antes do casamento, muitas vezes se envolve com homossexualismo, com lesbianismo, com coisas terríveis. E às vezes o pai e a mãe não sabem que tudo se deu origem no paganismo. Tudo se deu origem numa festividade. Assim como a festa de um ano, que é a festa mais celebrada na vida de uma criança, é a primeira, justamente o primeiro aniversário. Isso é muito curioso. Então, não podemos festejar aniversário? Eu não vou dizer que não. Eu não vou dizer que você não pode. Mas faça tudo com muita sabedoria, com muita oração. Eu, por exemplo, durante muitos anos eu fiquei deprimido em época de aniversário. Até pouco tempo atrás, até eu entender que tinha um demônio por trás disso. Eu ficava chateado, quantas pessoas deixaram de me visitar, quantas pessoas podiam ter me telefonado ou não telefonaram, como se eu fosse uma pessoa super importante. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Talvez você esteja aí me assistindo no vídeo no dia do teu aniversário, e você fica pensando, poxa, por que o pastor Ricardo não está me dando os parabéns? Então, a vida continua. O importante é que no dia do seu aniversário, você glorifique a Deus, exalte a Deus, não se exalte,
Não se julgue merecedor. Se for possível, evite fazer bolo. Quer comer alguma coisa? Coma. Come um sanduíche, come um churrasco, uma picanha. Quebre o ritual. Evite velas, evite balões de aniversários. Quebre o ritual. Porque muitas vezes, sem saber, nós estamos fazendo um pacto involuntário, um pacto com demônios. E com certeza, no momento em que você adora a Deus, entrega para Deus a honra que é dele, o próprio Deus vai te abençoar. Talvez não te abençoe no dia do seu aniversário, mas vai te abençoar na semana seguinte, no mês seguinte, o ano inteiro. Ok? Pensa nisso com muito carinho. Eu não quero que você seja um radical pregando, não pode, não pode. Tem que ter sabedoria. Muita gente não tem entendimento espiritual para esse tipo de assunto. Mas a festa de aniversário é uma festa de origem pagã, rodeada de paganismo, está impregnada na nossa cultura. Eu mesmo tenho dificuldade muitas vezes de quebrar isso dentro da minha casa. Muitas vezes eu tenho que conversar, explicar, fazer uma parte sim, outra não, evitar cantar uma música, evitar dar os parabéns. Eu não gosto de dar os parabéns para as pessoas, eu digo, Deus te abençoe. Glorificado seja o Deus, o nosso Senhor, pelo teu aniversário. E assim o nosso Senhor recebe a honra e a glória. Amém? Espero que você tenha entendido. Se tiver dúvidas, pergunte no nosso grupo Guerra dos Calendários. Até a próxima. Tchau, tchau.